O resultado da reforma da Previdência na Câmara você já sabe. O texto principal foi aprovado com 379 votos. Agora você vai entender como esse resultado foi atingido. O Fantástico teve acesso a gabinetes, negociações e acompanhou de perto os bastidores. Essa porta aqui está fechada por quê? O ministro está engasado. Presidente, tudo bem? Esse é o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara e o principal articulador da reforma da Previdência. Ah, tem esse detalhe. Ele é supersticioso e evita dar entrevistas antes da votação. Essa reforma, enviada pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro e aprovada pela Câmara, deve gerar uma economia de cerca de 900 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos. Os debates em torno de um novo sistema de aposentadoria se arrastam há 2 anos e meio no Congresso, desde o governo do presidente Michel Temer. Porque naquela época o negócio não foi para frente, agora está indo. Porque nós estávamos abrindo picada. E a oposição começou... Por que você não tinha meu chá? Estamos gravando. A deputada Joyce Hasselmann representa o governo Bolsonaro nas negociações do Congresso Nacional. Você imagina uma discussão com 513 cabeças acontecendo o tempo todo aqui, impossível. Então você tem um alinhamento antes com os líderes alinham as bancadas e só então vem para o plenário. E é o que está acontecendo aqui com a reforma da Previdência. Então, a negociação de fato acontece do lado de fora. Sempre. A portas fechadas, negociação. Sempre. Por que tem tanto parlamentar aqui em cima? É para se inscrever, vou falar. O primeiro desafio para aprovar a proposta é reunir no plenário pelo menos 308 deputados favoráveis. Essa é a regra. Qualquer mudança na Constituição, só com o apoio de pelo menos 60% dos parlamentares. Terça-feira, 7 horas da noite, e tem mais de 500 deputados aqui dentro. Ou seja, está quase todo mundo aqui aguardando a reforma da Previdência. Mas não existe ainda uma negociação final sobre esse texto. É por isso que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nem está aqui. A gente corre para a casa do presidente da Câmara, mas 10 minutos depois... O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou de sair da residência oficial, voltando para o Congresso. Enquanto um deputado fala na tribuna, outros negociam, conversam, a oposição protesta com abaixo-assinado. Esse deputado aqui aproveita o tempo para fazer um desenho. E quando os debates ficam acalorados, muitos deles sacam o celular e usam a internet para contar uma versão pessoal do que acontece ali. E sabe o que é interessante? Assim que eles filmam, acabou a filmagem, acabou a discussão, chega ali no café, cumprimenta, pergunta se você está bem. Desligam as câmeras, todo mundo consegue conversar nos bastidores. Nem todo mundo, mas a grande maioria consegue. Mas o tom já é mais ameno. O tom é muito mais ameno. Essas conversas aí acontecem no cafezinho, que fica no fundo do plenário. Este é o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, e este é o Alessandro Molon, do PSB. Eles fazem parte da oposição. Nós entendemos que é sim necessária uma reforma da Previdência, mas não essa que está sendo feita, porque ela é extremamente cruel com o povo brasileiro. Para dificultar o andamento da reforma, a oposição usa o famoso kit obstrução, que é uma série de requerimentos que atrasam a análise do conteúdo da reforma. E esse é um instrumento legítimo, que serve para qualquer oposição a qualquer governo. Esse é um processo aqui. Tem que vencer a obstrução, terão requerimentos. O deputado Samuel Moreira é o relator da Previdência, o responsável pelas mudanças no texto enviado pelo governo. A grande preocupação é aprovar uma boa reforma que garanta o pagamento das aposentadorias das pessoas. A reforma estabelece uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens, e um tempo mínimo de contribuição de 15 anos no setor privado e de 25 no setor público. E quem já está no mercado de trabalho deve se enquadrar numa regra de transição, que é tipo uma adaptação ao novo modelo de aposentadoria. Já é quase meia-noite. O presidente da Câmara disse que vai até 3 da madrugada. O pessoal providenciou, então, comida para os deputados. Ô, deputado, é só para quem vai votar sim na Previdência? Presidente, agora é 1 da manhã. A gente está saindo da Câmara dos Deputados. A gente está indo para onde exatamente agora? Para casa do deputado André Fufuca, que está fazendo jantar, que acabou de mandar mensagem pedindo para eu passar lá. A agenda do senhor não acabou, então, ainda? Não, a agenda só acaba um pouquinho mais tarde.
O presidente, então, Rodrigo Maia, acompanhando, já cumprimentando aqui os parlamentares. Tem mais uma reunião agora de madrugada. Os pontos de maior negociação foram as aposentadorias de professores, policiais federais e de agentes penitenciários, que vão ter regras diferenciadas. Outro ponto importante é se estados e municípios seriam incluídos na reforma. É por isso que vários governadores apareceram no Congresso Nacional. A gente flagrou o exato momento em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recebe a informação de que havia um acordo para incluir estados e municípios na votação do Senado. Tudo bem? O Rodrigo foi ali, né? Falei com ele agora. Ele disse para eu ligar para o Zema para ele vir aqui, sentar contigo, com ele e com o Alcolumbre hoje à noite ainda. Ele faz o acordo para fazer no Senado. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também veio para Brasília. A gente o encontrou no gabinete da presidência da Câmara, conversando com deputados mineiros e com o ministro do Turismo. Aqui tem algum deputado que não sabe, ainda não está convencido sobre a reforma da Previdência? A inclusão de estados e municípios, então, deve ser analisada lá no Senado, depois que a Câmara finalizar os 2 turnos de votação. O Senado está preparado, tem uma comissão especial constituída. Acho que em 45 dias a 60 dias a gente consegue, com a boa vontade, com o espírito público dos senadores, aprovar uma matéria muito importante para o nosso país. O Palácio do Planalto tentou garantir apoio na votação da Previdência com a liberação de dinheiro de emendas parlamentares. Na prática, como é que a liberação de algumas emendas facilita a aprovação da Previdência? Isso deixa os deputados mais pró-governo? E teve liberação? O Diário Oficial da última segunda-feira registrou o empenho de mais de R$1 bilhão em emendas vinculadas à área da saúde, o que garante a liberação do dinheiro. Vai começar agora a votação da Previdência na Câmara. Minha especial homenagem ao presidente dessa casa, Rodrigo Maia. Sem Rodrigo Maia, nós não chegaríamos nesse momento. O grande vitorioso dessa reforma é o Rodrigo Maia. Ele tem uma posição clara, sempre isso para nós perdemos, não para o governo, perdemos para o Rodrigo Maia. No caso da Previdência, eu defendi como se fosse a coisa mais importante do mundo, até porque eu acho que é para o Brasil uma coisa fundamental por vários aspectos. E se a relação com o governo melhorar, nós vamos conseguir, talvez seja o parlamento mais reformista da história do Brasil, pelo resultado da Previdência. E a gente não pode perder essa oportunidade. Por isso que eu disse no discurso que é importante que o presidente volte, ou comece, ou melhore o diálogo. A Câmara ainda precisa votar o 2º turno da reforma da Previdência, que ficou para agosto, depois do recesso. Posso ir? Pode ir. Um abraço. Tchau, tchau.